Abra sua Bíblia comigo, irmão. Livro de Provérbios, capítulo de número 28, versículo de número 13. Provérbios 28, 13. Livro de Provérbios, capítulo de número 28, o versículo é o de número 13. Glória a Deus. Encontraram aí? E aqueles que não falaram nada, vou esperar mais um minuto. Encontraram aí? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Diga comigo assim: aquele que encobre os seus pecados jamais será próspero, mas aquele que confessa a Deus é certo que será próspero. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Deus é bom. A pastora falou, você viu como que nosso departamento infantil está crescendo? E o meu filho abençoado, ele esqueceu o caderno dele, né? E hoje de manhã achei bem engraçado, porque eu e o Rodolfo, a gente foi ajudar um rapaz que mudou aqui para a rua da igreja. A mudança dele, né? Ele falou comigo na sexta-feira. E ele falou, pastor, eu vou precisar de ajuda. Tem como me ajudar? Eu falei, tenho, irmão. Dá para ajudar, sim. E aí ele falou assim, olha, eu contratei um caminhão e vai vir com mais 2 ajudantes, mas eu queria só um carro para poder colocar as coisas eletrônicas. Eu falei, tá bom, a gente dá um jeito, a gente vai lá. E aí eu e o Rodolfo, 9 horas da manhã, né, Rodolfo? Saímos de casa, domingão, aquela de manhã bonita. Foi lá para Casa Verde. Aí colocamos as coisas no carro do Rodolfo e viemos para cá. E antes de eu sair de casa, eu levantei, fui para a sala e o Cauã logo acordou. Ele falou, poxa pai, por que você acordou agora? Eu falei, ué, não era para acordar não? Ele falou, não, que eu estava preparando um café da manhã para vocês. Aí eu falei, pô, não sabia, cara. Falei, prepara para sua mãe, que eu estou saindo. E aí eu lembrei que era parte do desafio deles, né? Ou eles tinham que preparar uma refeição para os pais, ou para os avós, enfim. E eu falei, poxa, cara, não vou poder participar do café. E aí a pastora pegou e falou, não, eu tomo café com você. E eles foram tomar café hoje de manhã, sentaram lá, tomaram café. E ele ficou todo feliz. Mas o que me chamou mais a atenção é o que o departamento infantil está fazendo com as nossas crianças. Estão incentivando as nossas crianças a ter a identidade de família. Porque quantas vezes nós somos adultos e sequer nós sentamos na nossa mesa para poder ter uma refeição com a nossa família? Você parou para pensar assim, qual foi a última vez que você se assentou na mesa com a sua família inteira para poder fazer uma refeição? Então nós estamos perdendo essa essência. E o que é mais engraçado é que Deus é um Deus de essência, irmão. Deus é um Deus que Ele traz a essência daquilo que Ele criou. E mesmo que o homem tente deturpar isso, acabar com isso, Deus no mover do tempo, Ele vai ativando isso de novo na criação. E Deus tem feito isso através dos nossos pequenos. Então eu quero reforçar você que é pai, você que é mãe, que tem seu filho lá no departamento infantil, incentive, cobre. Se ele chegar lá na sua casa sem o caderno dele, sem a lição, fala assim, e aí, cadê a lição? Porque pelo que eu vi lá, toda semana terá um desafio novo. Então incentive, participe. Semana passada eu tive que transformar a minha sala em uma cabana. Imagina a bagunça, Ronaldo.
a cortina virou uma tenda, aí pegou lençol, aí sentamos todo mundo lá na sala de casa, aí foi contar a história, e foi comer pipoca, e a gente tentando amarrar o Natan, mas não deu, ele ficou lá pulando para um lado para o outro. Mas eu comecei a entender o que Deus está fazendo na nossa igreja. Deus está trazendo a essência dele de novo do que é família. Então participe disso, você que é pai, participe disso, você que é mãe, incentive seus filhos, participe, porque isso será para forjar filhos abençoados para um futuro próximo. Amém? Vamos à palavra. Livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Nós acabamos de ler que aqueles que encobrem as suas transgressões, a palavra diz que nunca prosperarão. Primeiro, o que é transgressão? Transgressão é você fazer algo de errado. Transgressão é você burlar uma lei estabelecida ou não cumprir essa lei. Transgressão, para o nosso dicionário crentez, é pecar. Então a palavra nos diz aqui no livro de Provérbios o seguinte, para ficar mais claro para o seu e o meu entendimento. O que encobre os seus pecados nunca prosperará. A palavra de Deus ela vai dizer o seguinte: quando eu e você pecamos, e nós não temos a humildade de chegar até Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, o que nós estamos fazendo? Estamos encobrindo o nosso pecado. Estamos escondendo o nosso pecado. Estamos deixando o nosso pecado oculto e não confessamos a Deus. Mas espera aí, pastor, Deus não vê tudo? Sim, Deus vê tudo. Deus vê alma, vê corpo e vê espírito. Deus ele sabe de tudo, porque ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Mas Deus quer que você, como filho, tenha intimidade com ele ao ponto de chegar para ele todos os dias e falar: Pai, eu pequei contra ti. Mas quando eu e você que somos filhos, deixamos de chegar ao nosso pai e falar para ele: Pai, eu pequei contra ti, nós estamos encobrindo o nosso pecado. E aí a Bíblia me dá uma condenação. Qual é a condenação? Eu jamais serei próspero. Eu já ministrei 2 vezes aqui, 2 domingos, sobre o que é uma prosperidade verdadeira, mas eu não toquei no que se diz respeito a dinheiro. Mas hoje eu quero falar sobre isso. E por que eu quero falar sobre isso? Porque quando eu e você deixamos de cumprir o que a palavra de Deus diz a respeito às minhas e às suas finanças, eu estou pecando. Então, pode ser, e o tema dessa palavra hoje para mim e para você é: cuidado, você pode estar se auto-sabotando. Talvez, já parou para pensar que você não está vivendo a prosperidade de Deus, porque você mesmo está burlando as leis de Deus? Você já parou para pensar que até agora você não foi mais próspero na sua finança, porque você não está fazendo aquilo que a palavra de Deus manda que eu e você venhamos fazer? Primeira coisa que eu e você precisamos entender: quando nós aceitamos a Jesus, quando nós fazemos parte de uma igreja, quando nós somos membros de uma igreja, a Bíblia vai dizer que eu e você temos que seguir aquilo que a palavra de Deus diz, e o que a palavra de Deus diz para mim e para você, que somos cristãos verdadeiros, que estamos debaixo da presença de Deus, que temos direcionamento através da palavra. Eu tenho um direcionamento, e esse direcionamento se chama a palavra de Deus. Diga comigo assim: eu sou cristão, e por ser cristão, devo andar segundo a palavra que Deus me deu. Ponto. Para começar. Eu não posso dizer que eu sou cristão e ser levado pela palavra do mundo. Eu não posso dizer que eu sou um cristão e não cumprir o que a palavra diz. Deus não quer você 50%. Deus não quer você 30%. Deus não quer você 40%. Deus quer você 100%. E Deus ele é tão maravilhoso que mesmo com os meus pecados, com as minhas falhas, com os meus erros, mesmo eu fazendo um monte de coisa errada, quando eu deixo de encobrir os meus pecados e chego até a Deus e peço perdão para Ele por aquilo que eu cometi de errado e burlei a palavra dEle, as ordens dEle, Deus tem poder para me perdoar e me dar uma nova oportunidade de começar de novo. Pastor, mas quantas vezes isso? Infinitamente. Deus ele não é um Deus que tem limites
no que se diz respeito à graça, à misericórdia. A graça e a misericórdia de Deus para mim e para a sua vida são infinitas. Então, se eu pecar hoje, eu posso chegar até Ele e pedir perdão sincero, e Ele vai me perdoar. Mas pode ser que amanhã eu venha pecar também. Então eu posso chegar até Ele e pedir perdão para Ele, e sinceramente falar: Deus, eu errei de novo, e Ele vai me perdoar. Até o dia que Deus colocar o Espírito Santo dele no seu coração, e você permitir que Ele venha te dirigir, os seus pecados vão ser mínimos a cada dia que passa. Porque cada vez que você se aproxima mais do Espírito Santo, menos pecador você se torna. E o vosso Deus. Hoje eu estava conversando com o Rodolfo pela manhã. E os vossos pecados, e ele falou um negócio que eu achei muito interessante. O seu quando você entra para o seu quarto de oração, ou quando você vai ter o seu tempo de oração, e você começa a orar e pedir ao Senhor, só você e Deus. Isaías começa a orar, 59, presença versículo do 2. Espírito Santo. De novo, para você prestar atenção, que parece que você isso sai gravado dessa dentro do seu pecaminosa, coração, e você entra mas pelos portões celestiais e se encontra direto com Deus. O que é iniquidades? O A constante de oração ato é tão de tremenda, pecar, tão necessária para a nossa vida, fazem que separação entre entre eu vós realmente quiser e o sentir vosso a presença Deus. de Deus e sair E os vossos do meu pecados estado normal, encobrem ir para o seu rosto. Quer dizer, espiritual, quando eu Deus vai peco, permitir o que isso rosto de Deus é aconteça. encoberto por causa do meu Porque pecado. quer Deus não me viver vê. comigo e com você, Para que Ele cada também vez não mais vos uma ouçam. Quando eu peco, intimidade nem as minhas profunda orações com chegam Ele. até a presença de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, não, pelo amor de Jesus, tem alguém vivo aí? Diga amém. Então vamos lá, meu irmão, presta atenção. Para de pecar, cabeção. Porque o pecado, irmão, ele não vai te levar a lugar nenhum, senão só para a sua perdição. Deixar de cumprir aquilo que a palavra de Deus nos dá direcionamento, só vai nos levar a um lugar: a nossa perdição. Isaías, ele é muito claro quando ele diz assim: o seu constante, ou os vossos constantes atos de pecar, têm se afastado você de Deus. E por causa disso, o rosto de Deus é encoberto de você. Você não consegue contemplar a presença dele. E o grande problema disso é que nem as minhas orações Deus ouve. Então pode ser que talvez você tenha clamado há tanto tempo e tenha falado: Deus não me ouve. Já parou para pensar no que você está errando? Poxa, mas Deus fala com fulano, fala com Beltrano, fala com ciclano. Rapaz, a pessoa chegou na igreja hoje e Deus já abriu um monte de porta para elas. Eu estou aqui há 50 anos e nunca consegui viver um milagre. Aí eu vou te falar um negócio: talvez o motivo pelo qual você não tenha vivido uma vida próspera pode ser você mesmo. Pode ser as suas iniquidades. Pode ser que o seu constante ato de descumprir aquilo que a palavra de Deus diz está fazendo com que a prosperidade de Deus não chegue na sua vida. Vamos lá, continuando. Romanos 7,19. E pecar, irmão, é tão fácil. Pecar é um negócio assim tão fácil. E eu vou te falar um negócio: tem horas que pecar é tão gostoso. Porque o pecado, ele alimenta a nossa alma. Porque o pecado, na verdade, o pecado alimenta a nossa carne. E a Bíblia vai dizer que existe uma briga constante entre a carne e o Espírito. Qual Espírito, pastor? O Espírito Santo? Não. O Espírito que Deus colocou em você. O Espírito que Deus colocou em você, que é o Espírito de vida, todas as vezes ele está clamando: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. E a sua carne que é pecaminosa e a minha carne que é pecaminosa está dizendo: não vai para Deus. Comete pecado, comete falha, faz isso de novo, vai lá de novo, entra naquele lugar de novo, olha isso de novo, fala isso de novo, deixa de fazer isso de novo. Então a Bíblia vai dizer que há uma constante luta entre a carne e o Espírito que Deus colocou em nós. É por isso que o meu espírito e o seu espírito, eles têm que estar todos os dias, por mais dolorido que seja, mais perto de Deus possível. Porque quando eu estiver mais perto de Deus, menos eu vou estar perto do pecado. Quando mais eu alimentar o meu espírito das coisas de Deus, mais eu vou deixar a força da minha carne
fraca. Porque quando eu não alimento alguma coisa, essa coisa vai ficando fraca. E por outro lado, quando eu alimento uma outra parte, isso vai se tornando mais forte. Então essa noite a palavra de Deus para mim e para você é: alimente mais o seu espírito do que a sua carne. Dê muito mais alimento para o seu espírito do que você tem dado para a sua carne. Comece a dar mais comidas saudáveis para o seu espírito do que as comidas que está dando prazer para a sua carne. Deixa eu falar um negócio, você pode até não gostar, mas tem que parar com esse negócio de 2 por 15 do McDonald's, irmão. Porque isso aí está deixando você cada vez mais assim: ai, McDonald's, 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 McDonald's. Esse aqui já, ele entra no McDonald's assim, o carro dele entra assim dentro do estacionamento, os caras, ó, Rodolfo chegou. Rodolfo, amigo! Tem gente lá no Mac que está fazendo até assim para ele, ó. É brincadeira, mas só para você entender, querido. Toda comida que você dá em excesso para seu corpo, um dia isso vai te fazer mal. É igual ao pecado. Cada vez que você alimenta a sua carne com pecado, um dia esse alimento vai fazer mal para você. Mas cada vez que você alimenta o seu espírito das coisas de Deus, o seu espírito vai se tornando forte, 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 até chegar o momento de dizer: eu sou invencível. Começa a trazer na sua memória agora pecados que você cometia todos os dias e que hoje você deixou de fazer. Talvez foram pecados que foi duro você deixar de lado. Mas, irmão, você venceu. É por isso que cada vez mais nós temos que lutar contra a nossa carne e alimentar o nosso espírito. Por quê? Olha o que Paulo diz à igreja, a carta de Romanos. Ele diz assim, ó: como é fácil pecar? Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Olha como é fácil pecar, irmão. De novo, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Paulo está dizendo, quando eu não quero pecar, eu peco. Mas aí quando eu quero fazer alguma coisa assim para deixar de pecar, aí fica mais difícil. Por quê? Porque temos alimentado mais a nossa carne do que o nosso espírito. Diga assim comigo, essa noite eu te peço, Deus, alimenta mais o meu espírito, para que a minha carne morra e que seu espírito prevaleça. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Vamos falar de finanças. Preste muita atenção nessa palavra hoje, porque essa palavra pode liberar sua mente. Essa palavra pode liberar seu coração. Pastor, por que nós vamos falar sobre finanças? Porque tem muita gente que tem uma mente tão doentia, tão podre, que acha que crente tem que ser miserável. Tem muita gente que tem uma mente tão doentia que fala, vai dar esse dinheiro para o pastor da igreja? Vai dar dinheiro para o pastor? Quando eu entendo que há um direcionamento de Deus através da palavra, que eu digo que sou cristão, então tenho que seguir a Bíblia, não importa, meu irmão, para onde que vai o dinheiro que é depositado aqui. Uma coisa eu posso te garantir, não está indo para o bolso do pastor. Então já vamos deixar isso claro. Mas você vem para uma igreja que você tem uma cadeira confortável para se sentar. Você vem para uma igreja que todo final do seu culto, você querendo ou não, tem um cafezinho para você tomar. Você vem para uma igreja que ainda não tem o seu prédio próprio, então tem que pagar aluguel. Você vem para uma igreja onde seus filhos têm uma sala muito confortável para ficar, você que é pai. Você tem uma igreja que não fica vendendo nenhum tipo de amuleto da sorte, gospel, para você prosperar. Então você vem para uma igreja onde aquilo que você planta, quando é colhido para o seu próprio favorecimento. Então nós vamos ter que entender uma coisa. Quando eu faço parte, primeira coisa que eu tenho que entender, qual é o tipo de igreja que eu faço parte, qual é o meu tipo de líder e para onde está indo o dinheiro. Eu consigo observar para onde está indo esse dinheiro? Eu consigo observar onde vai minha oferta? Eu consigo observar para onde está indo meu dízimo? Porque nós temos que entender uma coisa, uma igreja que saiu de uma sala
para vir para um lugar que cabe quase 100 pessoas, com tudo que nós temos aqui, meu irmão, só tem uma coisa para te dizer: a terra é próspera. Não há mágica. Você não tem aqui em cima do altar um mágico com cartola, tirando o coelho de dentro. Você tem um homem de oração que dobra os joelhos todos os dias, pedindo para que venha prosperidade sobre a sua vida, porque quando você é próspero, a igreja também é próspera. Você tem que começar a entender uma coisa: tudo aquilo que as pessoas falam lá fora em relação a dinheiro dentro da igreja, você tem que ter firmeza nas suas palavras. Quando alguém chegar para você e falar assim: você dá dinheiro para o pastor de sua igreja? Não, eu dou dinheiro para a minha igreja, a igreja que alimenta a minha alma, a igreja que cuida da minha vida, a igreja que cuida dos meus filhos, a igreja que eu venho para me sentir bem, a igreja onde Deus fala comigo quando me reúno, a igreja que tem me dado uma família em Cristo, uma igreja onde eu entro doente e saio curada, onde eu entro com problemas e eu saio com o problema solucionado, aonde a minha família está sendo bem tratada, e lá eu estou ouvindo palavras que vão me levar para o céu na eternidade. É isso. Agora tem um monte de crente medroso, que as pessoas fazem: está dando dinheiro para o seu pastor. Misericórdia, pastor, irmão. Se eu te mostrar lá os bolos de conta que tem lá em casa, lá, você vai chorar e vai orar mais por mim e pela sua pastora. Vamos lá. Provérbios 11, 24. Não abre a Bíblia não, senão vai se perder aí. Presta atenção aqui que é mais fácil. Senão você vai ficar: meu Deus, não tem provérbio. Não tem provérbio na minha Bíblia não. Roubaram. Não, deixa que eu leio para você. Fica em paz. Provérbios 11, 4. Quem são nossos maiores sabotadores? Quem são aqueles que fazem com que o meu trabalho seja totalmente roubado ou destruído? Vamos lá, primeiro ponto. Provérbios 11, 24 diz assim: outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Primeiro sabotador, diga assim: eu mesmo. Difícil, né? Primeiro sabotador, eu mesmo. Porque Provérbios vai dizer assim, ó: outros retêm. Diga comigo, retém. O que é reter, irmão? É segurar. É esconder. Reter quer dizer quando eu tenho a possibilidade de dar, mas eu guardo. Então a primeira coisa que me ataca tem uma palavrinha, se chama avareza. O dinheiro domina meu coração. Então o meu primeiro sabotador sou eu mesmo. Segundo ponto, Marcos 8,36 diz assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Segundo ponto, ganância. A ganância é terrível. Porque eu prefiro guardar, eu prefiro deixar lá, eu prefiro ter só para mim, conseguir só para mim, conquistar só para mim, e que o resto se exploda. Ganância. Terceiro ponto, Mateus 6,25 diz assim: não andeis cuidadosos da vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem do vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestido? Diga assim comigo: incredulidade. Quem aqui crê que Deus é o Deus do ouro e da prata? Você crê nisso? Agora outra pergunta: quem aqui já viveu um milagre na vida financeira que você fala: não, isso foi Deus? Alguém aqui? Olha como diminuiu. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós somos muito bons cristãos para vir para a igreja, para orar, para cantar os louvores, para ler a palavra, até para falar em línguas. Mas quando fala para acreditar que Deus pode abrir portas onde não tem portas, são poucos que ainda acreditam. Porque a incredulidade toma conta do coração. A igreja tem deixado de acreditar que nós ainda servimos um Deus que é Deus do ouro
e da prata. Nós temos deixado de acreditar que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus que prosperou a vida de Abraão, é o mesmo Deus que prosperou a vida de Isaac, é o mesmo Deus que prosperou a vida de Jacó, é o mesmo Deus que prosperou a vida de Moisés, é o mesmo Deus que prosperou a vida dos discípulos, é o mesmo Deus que prosperou a farinha da panela e o azeite da botija da viúva, é o mesmo Deus que cuidou da vida de Elias quando ele estava sozinho no ribeiro de Querite, é o mesmo Deus que quando foram cobrar Pedro, esse Jesus falou: ei, vai até o lago, pesca um peixe, quando você pescar esse peixe, abra a boca dele porque a provisão vai estar lá dentro, e quando ele faz isso, ele tira de dentro da boca do peixe uma moeda. Se você ainda acredita nisso, meu irmão, você pode viver dias especiais na presença de Deus, porque Deus ainda faz milagres. Agora, se você permitir que a incredulidade tome conta do seu coração, você nunca vai conseguir viver dias melhores na presença de Deus. Se você permitir que a incredulidade domine a sua alma, meu irmão, se você permitir que a incredulidade venha fazer com que o seu foco, no que se diz respeito a finanças, for levada pela incredulidade, você nunca vai conseguir viver dias melhores na sua vida. Então olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim para ele: meu irmão, não permita que a incredulidade domine seu coração, porque nós ainda servimos um Deus do ouro e da prata. Eu sirvo um Deus assim. Eu não sei você, mas eu sirvo um Deus assim. Eu sirvo um Deus que é o Deus do ouro e da prata. Eu sirvo um Deus que ainda, se for necessário orar para Ele trazer o alimento, Ele vai trazer. Eu ainda sirvo um Deus, se for necessário Ele usar a vida de alguém que tem muito mais do que eu para poder me abençoar, Ele vai fazer. Eu ainda acredito nesse Deus. Eu ainda acredito que esse Deus abre portas onde não tem portas. Eu ainda acredito que esse Deus, Ele tem o momento certo de falar para mim e para você: entra por essa porta, porque essa porta será a porta que eu vou te abençoar. E esse Deus ainda tem poder de fazer isso. Segundo inimigo nosso, ou segundo sabotador da nossa vida, diga comigo: ô diabo. Livro de Atos capítulo 5, versículo 33 diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Sabe o que o diabo faz na vida de muitos cristãos nos dias de hoje? É enganar você no que diz respeito às suas finanças. O diabo sempre vai soprar no seu coração, naquele momento onde vamos falar de oferta na igreja. Ele sempre vai soprar nos seus ouvidos no que se diz respeito aos seus dízimos. Porque eu tenho certeza que tem gente aqui que na hora do dízimo, quando vai separar seu dízimo, vem aquela voz e fala assim: vai faltar, hein? Você não vai ter dinheiro para pagar aquela conta, hein? Tem certeza que você vai fazer isso? Olha para o seu pé, você está precisando de um sapato novo, hein? Olha lá no seu armário, olha suas roupas como é que está. Tem certeza que você vai fazer isso? O diabo sempre vai se levantar para que eu e você venham ter uma vida desgraçada no que se diz respeito a finanças. Ele sempre vai soprar no meu e no seu coração que o dinheiro é seu. Você que trabalhou, você que suou, você que correu atrás. Realmente, irmão, o dinheiro é seu. Você que trabalhou para isso. Os calos que tem na sua mão, foi você que foi lá e fez esforço para que esses calos estivessem aí. Mas se não fosse Deus para te dar saúde, você nunca teria nem nascido. Essa que é a realidade. Vamos falar aqui de pecados financeiros. Primeiro pecado que eu quero falar, e aí isso é complicado. Malaquias capítulo 3. Versículo 8, versículo 10, até o versículo 10. Vamos ler só o versículo 8, diz assim: pode um homem roubar Deus? Contudo, olha que Deus responde para o povo: vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como te roubamos? Olha a resposta de Deus: nos dízimos e nas ofertas. Aí você para pensar: como que pode alguém roubar Deus tão poderoso? Aí Deus vem em Malaquias e fala assim: vocês estão me roubando. Vocês estão me roubando na hora do dízimo, e vocês estão me roubando na hora da oferta. Por
pastor? Diga assim comigo, eu sou cristão. E se sou cristão, tenho que seguir o que a Bíblia diz. Essa palavra não serve para quem é incrédulo. Essa palavra não serve para quem é cristão. Essa palavra que eu estou pregando hoje é para cristão. Porque não adianta falar com o incrédulo sobre dízimo e oferta, porque na cabeça do incrédulo vai dizer, eu que trabalho, o dinheiro é meu. Agora, quando eu falo para cristão, você tem que entender, isso aqui é para a minha vida e para a sua. Então a palavra de Malaquias 3,10 não serve para o ímpio, serve para o cristão. Malaquias vai dizer o seguinte, olha, no que nós temos te roubado? Não foi o ímpio que perguntou, foi os servos do Senhor. Aí Deus não responde para o ímpio, Deus responde para a comunidade de restauração e paz. Tem me roubados nos seus dízimos e nas suas ofertas. Quando digo que sou guiado por Deus e sigo a sua palavra, eu preciso não apenas dizer que sou guiado, eu preciso deixar que Ele me guie. Quando eu digo que sigo a palavra e preciso obedecer a sua palavra, por mais que ideologias malditas ensinem que dizimar e ofertar na igreja é uma besteira, isso você vai ouvir em muitos lugares. Se sou cristão, de verdade, eu devo fazer aquilo que a palavra me diz para fazer e não o que as pessoas me dizem. Quem é que te guia? É o Espírito Santo ou são as pessoas? Se você é cristão, só um pode te guiar, é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo te guia, e você deixa de cumprir aquilo que Ele está te dando direcionamento, você está fazendo o quê? Encobrindo os seus pecados. E a Bíblia vai dizer, que nós lemos lá no começo em Provérbios, quando eu encubro os meus pecados, eu deixo de prosperar. Então o primeiro sabotador é você mesmo. Ai pastor, eu não sabia disso. A partir de hoje, você não é mais inocente. Porque Deus, Ele perdoa o tempo da sua inocência. Mas quando isso é revelado para você, você deixa de ser inocente. Aí Deus pode te cobrar. Então hoje, olha para quem está e fala assim, irmão, lascou. Porque hoje, eu estou tendo entendimento. Agora que você seguiu ou não, querido? Fala isso aí. Moiou. Porque até o momento que eu não tinha entendimento, eu não tinha a punição de Deus. Mas a partir do momento que eu tenho entendimento, e eu digo que eu sirvo a Deus, eu não posso deixar de cumprir o que a palavra me diz. Vamos continuar aqui. Eu sei que você está com essa cara de brava aí, mas o problema é seu. Eu vou falar aquilo que Deus mandou eu falar. Livro de Deuteronômios, capítulo 16, versículo 16 diz assim. Livro de Deuteronômios 16 diz assim. Cada um, conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus, que lhe tiver dado. Sabe o que significa? Quando você se apresentar na casa do seu Deus, ou na presença do seu Deus, nunca se apresente de mão vazia. Negligência na hora da oferta. E como nós cometemos isso? Alguém aqui, eu não ia, e eu tenho orgulho de dizer isso, mas não critico quem ia. Quem aqui ia para balada sem dinheiro? Não ia, irmão. Nem se fosse para dividir uma latinha de cerveja. Mas ia. Quem aqui, quando era convidado para ir para uma festa, não ficava coçando para poder comprar nem sequer um brinquinho novo para ir lá na festa? Quem aqui vai no McDonald's e entra lá sem dinheiro? Alguém? Não. Porque o McDonald's não vai te dar lanche se você orar. Entra lá no meio do McDonald's e ora, Senhor, estou aqui essa noite, libera 2 por 15 porque eu sou seu servo. Não vai. Alguém vai no banco com um bolo de contas, pega a fila, chega no caixa, e quando ele soma, você fala assim, eu não tenho dinheiro, mas eu vou orar, e Deus vai prover, aleluia. Alguém faz isso? Não faz.
E por que quando você vem na casa do seu Deus, você não se prepara na hora da oferta? Por que quando você vem para o culto, você não tem a capacidade de pegar, nem que for a oferta da viúva, para poder entregar na casa do Senhor? Sabe o que é isso? Negligência da nossa parte. E quando eu sou negligente nessa parte, aí eu estou descumprindo a palavra. Porque a palavra de Deus diz que quando eu sei, não tem para onde correr, irmão. A palavra de Deus, nós acabamos de ler aqui, quando você se apresentar a Deus, não se apresente de mão vazia, mas contribua com aquilo que Deus te deu dom para ter. E aí esse dom entra no quê? No trabalho das suas mãos. Então aqui Deus está falando para quem trabalha. Você está desempregado, fala assim, aleluia, dessa eu me escapei. Você que não tem renda, aleluia, não é para mim essa palavra, mas para você que trabalha, a Bíblia está te condenando. Porque se eu me preparo para ir, quando eu ia para a balada, para poder comprar cachaça, para poder entrar na balada, para poder fazer o que eu tinha que fazer, por que eu não me preparo para vir para a casa do Senhor? Por que eu não me preparo para a hora da oferta? Por que eu fico naquela assim, hoje eu não tenho, hoje não, não, hoje eu não tenho, um dia, no outro culto, não, hoje eu não tenho, 2 dias, não, hoje eu não tenho, 1 ano depois, hoje eu não tenho. Irmão, quando você vai ser livre disso? Quando você vai parar de minar a sua vida financeira? Quando você vai parar de ficar encobrindo os seus pecados? Porque você mesmo está se auto-sabotando. Você mesmo está deixando de ser próspero porque você não tem cumprido aquilo que a palavra de Deus diz. Para a gente continuar. Precisa ser algo constante em minha vida, a organização na hora de ofertar. Eu não posso tratar com menos importância esse momento. Não posso valorizar outras coisas que são comuns e deixar esse ato que é agradável a Deus. Isso é agradável a Deus. Louvar agrada a Deus? Agrada. Ter compromisso na hora de vir para a igreja agrada a Deus? Agrada. Sentar e ouvir a palavra agrada a Deus? Agrada. E ofertar também agrada o coração de Deus. Pastor, sério? Sério. Porque quando eu oferto, eu estou dizendo para Deus, eu estou cooperando para que seu reino seja divulgado aonde ele tem que ser divulgado. E aí eu vou falar um negócio aqui que eu preciso falar. Meu querido, você é membro dessa igreja. Você faz parte dessa igreja. Você talvez conheceu Jesus nessa igreja. Então honre a sua igreja. Porque a coisa desgraçada é saber que tem pessoas que faz parte da igreja cooperando muito mais com outros ministérios do que com o seu próprio ministério. Por isso eu preciso honrar da onde está saindo o meu alimento. Se o seu alimento está saindo daqui, honre da onde está saindo o seu alimento. Eu encontrei várias pessoas na minha vida. Você já que igreja você é, irmão? Igreja tal. Que bênção. Mas eu tenho o carnezinho da igreja tal. Oi? Não, mas eu tenho o carnezinho da outra igreja lá também. E a sua igreja? Lá de vez em quando eu oferto. Pessoas ingratas. O lugar onde Deus te colocou é aqui. Então seja próspero aqui, porque daqui que está saindo as palavras que te dão direcionamento. Precisamos entender que temos um Deus de riquezas ilimitadas. Nós precisamos voltar a ter isso no nosso coração. Nós precisamos voltar a viver as coisas sobrenaturais de Deus no que se diz respeito à oferta, de respeito a dízimo. Não é só dar. Eu preciso entender que quando eu abençoo, Deus abre portas aonde não tem portas. Isso é real, irmão. Quando eu sou uma pessoa com o coração aberto para que se diz respeito a finanças, Deus jamais vai deixar faltar na minha casa. Porque eu nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência padecer necessidade. Eu planto hoje, para os meus filhos colherem lá no futuro. Quando eu planto aqui, eu estou determinando que nem o Cauã e nem o Natan passarão necessidades. Os meus filhos serão prósperos por aquilo que eu estou plantando no altar do Senhor.
Quando eu planto aqui, eu estou dizendo para o inferno: você não tem mais poder sobre as minhas finanças, porque quando eu entrego aqui, eu estou dando uma ordem nas regiões celestiais, dizendo: Senhor, o dinheiro não me prende mais, mas quando eu precisar, eu sei que vai ter um Deus que vai liberar sobre a minha vida uma riqueza sobrenatural, porque esse Deus ainda existe. Deixa eu contar um testemunho pessoal. Quando eu falei para a pastora que nós íamos casar, começamos a organizar o nosso casamento. Irmão, nós estamos lascados financeiramente. Mas pobre de marré, marré, marré. Nós não tínhamos dinheiro nem para comprar. Não, para a casquinha do Mac a gente tinha. Quantas vezes a gente entrava no shopping? E o que a gente vai fazer hoje? Vamos tomar uma casquinha no Mac? Só dava para a casquinha do Mac. Porque nós falávamos assim: nós vamos casar. E o dinheiro que entrava era por quê? Para o casamento. E a pastora, ela morava junto com a mãe dela lá na Vila Bertina, e ela trabalhava na Vila Mariana, e não tinha o bilhete único. Então ela pegava um ônibus para ir e um ônibus para voltar, quase 2 horas dentro do ônibus. E aí chegou um dia, num domingo, nós estávamos na minha casa, e aí se arrumando aquela correria para ir para a igreja, para o ensaio do coral que nós fazemos parte, e ela falou assim para mim: eu estou tão cansada, porque só de lembrar que amanhã eu vou ter que acordar cedo, e se eu não me engano era inverno, nesse frio, pegar ônibus lotado, 2 horas de trânsito, para chegar lá, eu estou tão cansada. E nós saímos da nossa casa indo para a igreja, e tem um escadão aqui próximo da casa dos meus pais, e a gente foi subir aquele escadão, porque era o caminho mais curto de ir para a igreja. E quando nós chegamos no último degrau do escadão, nós encontramos aquele bilhete de metrô, que na época tinha aqueles múltiplos de 10. Quem é mais antigo, mais experiente, vai lembrar disso aí. Tinha aqueles múltiplos de 10. E aí quando nós subimos, chegamos no último degrau assim, eu olhei e falei para ela: um bilhete. Ela falou: de metrô? Eu falei: é. E ficou os dois bobos olhando para o bilhete. E eu falei: pega, mulher. Aí ela pegou, aí a fé dela falou assim: ah, deve ter um, né? Falei: vai ter os 10. Ela colocou e a gente foi para o culto, glória a Deus, aleluia, vamos lá. E ela foi trabalhar no outro dia de manhã. E quando ela pegou, foi passar na catraca do metrô, foi lá, saiu do outro lado e registrou 9. Aí ela chegou toda feliz, por quê? Reduziu quase 1 hora. Aí ela me ligou: amor, você não sabe quantas passagens tinha? Eu falei assim: tinha 10. Ela tinha 10. Você sabe o que é casar e as pessoas chegarem para você no seu casamento e falar assim: escolhe o que você quer, porque eu vou te dar? Meu irmão, nós não tínhamos condição nenhuma de selar o nosso relacionamento, mas Deus foi abrindo portas onde não tem portas. Escuta uma coisa aqui, deixa eu falar para você: se é de Deus, Deus usa até os ímpios para poder abençoar aqueles que seguem Ele. O meu sogro nunca gostou de mim. Ele olhava para mim, ele tinha um ódio mortal da minha vida. Mas quando nós fomos falar para ele que nós íamos casar, meu sogro falou assim: eu vou ajudar vocês. O que é que vocês precisam? Eu falei: oi? O que é que vocês precisam? Eu falei assim: é mais fácil você falar o que a gente tem. O que é que vocês têm? Uma geladeira. Ele falou: então eu vou dar isso para vocês, vou dar isso para vocês, vou dar isso para vocês, vou dar isso para vocês. A festa que eu fiz para mais de 300 pessoas não foi do meu dinheiro, foi Deus que usou alguém para poder me abençoar. Eu ainda acredito nesse Deus. Eu ainda acredito nesse Deus. Um Deus que pode tocar no coração do ímpio para abençoar você que é fiel a Ele. Por isso, meu irmão, comece a seguir os direcionamentos da palavra de Deus, porque isso vai trazer uma prosperidade financeira sobre a sua vida. Livro de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: quando cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque, presta atenção nisso, não, repete comigo aí, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então vamos lá, eu não posso impor valor monetário para você,
E quando algum pastor ou alguma igreja que você sai pintando por aí, fala, olha, você precisa dar tanto, pode repreender ele no nome de Jesus, porque a palavra não diz isso. A palavra diz o seguinte, cada um contribua segundo propôs o seu coração. Mas aí tem um paralelo nisso, eu preciso te explicar. Se o meu coração é levado pelos direcionamentos do mundo, meu coração nunca vai propor nada para Deus. Agora, se o meu coração for levado pelo Espírito Santo, sempre o Espírito Santo vai propor aqui que eu devo abençoar a casa do Senhor. Seu coração está sendo levado pelo quê? Ou por quem? É pelo Espírito Santo? Ou é pelas coisas do mundo? Quem é que está direcionando o seu coração quando diz respeito a finanças? É o que os homens falam? Ou o que a palavra te direciona? O que está direcionando o seu coração no que diz respeito a finanças? É o que o Espírito Santo fala? Ou é o seu medo de faltar alguma coisa? Porque o que propõe o seu coração a ser próspero é o que você deixa o seu coração ser dominado. Se o meu coração é dominado pelo Espírito Santo, nunca abençoar a minha igreja vai me trazer dano, vai me trazer medo, vai me trazer angústia. Porque eu sei que quando eu abençoo, Deus também tem o respeito por mim e me abençoa também. Filipenses, capítulo 4, versículo 14. Já estou terminando. Essa tortura já vai acabar para você. Porque eu olho daqui de cima para alguns e falo assim, meu Deus, isso não acaba, misericórdia. Meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus. Mas hoje você se lascou, porque hoje você está sendo liberado a sua mente no que se diz respeito a finanças. Hoje, a sua... esqueci a palavra. Inocência está sendo quebrada. Porque quando há um descortinamento do meu entendimento, eu deixo de ser uma pessoa inocente e eu começo a ser julgado por aquilo que a palavra de Deus diz. Então talvez você veio no culto errado. Não, você não veio, você veio no culto certo. Porque Deus vai prosperar a sua vida. Filipenses 4:14 diz assim. Olha o exemplo de igrejas ou de igreja na palavra do Senhor. Preste atenção. Filipenses 4:14 diz assim. Vamos ler tudo. Você quer me acompanhar aí? Abra sua Bíblia. Filipenses 4:14. Que agora eu quero falar sobre igreja. Até agora eu falei para você pessoalmente. Agora eu quero falar sobre igreja. Filipenses 4:14 diz assim. Até o versículo 19. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica, mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Como, pastor? Quando eu entendo que posso ser um supridor das necessidades da minha igreja e supro essas necessidades, aí o versículo 19 se cumpre na minha e na sua vida. Qual é o versículo 19? Vou repetir para ficar bem claro na sua mente. E o meu Deus,
segundo a sua riqueza em glória, diga comigo, há de suprir. Aí presta atenção. Em Cristo Jesus, cada uma das vossas, diga comigo, necessidades. Todas. O que? É sério? É sério. Quer dizer que Deus pode suprir as minhas necessidades? Se eu acredito na Bíblia, é isso que ela está dizendo? Então Ele pode. Mas aí tem versículos anteriores. Porque aquilo que eu sempre digo, um texto fora de contexto vira pretexto. Então nós somos crentes, adoramos o versículo 19. Mas nós não buscamos cumprir o versículo 16, nem o 17 e nem o 18. Porque no versículo 16, Paulo vai dizer à igreja de Filipenses, olha, ninguém quis abençoar a igreja do Senhor, a não ser vocês. Quando eu saí para fazer a obra do Senhor, ninguém quis me abençoar, mas vocês me abençoaram. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? Eu estava fazendo a obra do Senhor, mas ninguém se levantou para ofertar por essa obra. E é o que muitas vezes nós fazemos dentro da igreja. Nós vemos as necessidades da nossa igreja, mas nós não temos a capacidade, de poder suprir essas necessidades. Nós sabemos das necessidades. E quando eu digo igreja, eu estou falando sim das quatro paredes, mas eu estou falando de quem está sentado ao seu lado. Porque quem está sentado do seu lado é a igreja do Senhor. E eu não posso ser igreja, olhando para as necessidades da minha igreja, tendo condição de suprir essas necessidades e não fazer. Mas se eu sou igreja, olho para as necessidades da minha igreja e estou suprindo as necessidades da minha igreja, aí o versículo 19 está sobre a sua vida. E o meu Deus, na sua glória, suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Isso é uma palavra profética, se você quiser receber sobre a sua vida, ela é hoje. Quando você suprir as necessidades da casa do Senhor, Deus, Ele vai suprir as suas necessidades também através do poder de Jesus Cristo. Sendo assim, o maior culpado de não ser próspero sou eu mesmo. Porque Deus é aquele que nos dá a condição para prosperidade. Mas não temos a coragem para lançar a semente na terra, e com isso, a minha plantação é sempre para o necessário. Deus não quer que você trabalhe só para pagar conta, querido. Deus quer que você trabalhe para usufruir do trabalho das suas mãos. Porque é você que decide se vai trabalhar a vida inteira só para pagar conta. Deus não te fez para isso. Deus te fez para você trabalhar sim. Deus te fez para você ganhar o seu dinheiro sim. Mas para poder usufruir do seu dinheiro. Deus quer sim que você ande no melhor carro, que você tenha a melhor casa, que você vista as melhores roupas, que você coma nos melhores restaurantes, que você passeie com a sua família, que você conquiste os bens, que você abençoe outras pessoas. Isso é Deus que quer na sua vida. Deus não quer que você viva uma vida medíocre. Deus quer que você viva uma vida sobrenatural. Deus não quer que você viva uma vida limitada. Porque eu não sei você, mas eu determinei há anos na minha vida que eu não ia ficar trabalhando só para pagar a conta. Determinei isso na minha vida, eu determinei isso na minha casa. Só que é tão difícil você viver isso, porque tem dias que você esquece essas coisas. Deixa eu falar algo para você ficar um pouquinho com inveja. Eu estou de férias. Olha a cara do Ronaldo, meu Deus, eu não acredito. E aí eu recebi o dinheiro das férias. E eu já tenho esse costume, a primeira coisa que eu faço é tirar meu dízimo, ponto. É costume meu, eu aprendi assim. E aí eu falei para a pastora, olha, eu recebi tanto de férias. Vou pagar isso, pagar isso, pagar isso, pagar isso, pagar isso. Ela parou. Não é isso não. Eu falei, como assim? Ela falou, nós vamos curtir suas férias. Porque Deus vai abençoar o seu dinheiro para nós curtirmos em família. Meu irmão, e é isso que eu estou vivendo. A melhor coisa que tem é quando você recebe o fruto do seu trabalho nas mãos e você vê nele a prosperidade do Senhor. Agora a pior coisa é quando você recebe o fruto do seu trabalho na mão e ele traz tristeza para o seu coração. Sabe aquela coisa assim? Recebi o salário, misericórdia.
Sabe aquela coisa assim, tem crente, eu acredito que tem crente, que faz aquele sorteio dentro de casa. Vou pegar todas as minhas contas, vou jogar pro alto, aquela que eu pegar eu pago, o resto deixa para lá. Deus não quer que você viva uma vida assim. Porque você serve um Deus que é um Deus de prosperidade. 2 Coríntios capítulo 9 diz assim, aí é um segredo, preste atenção nele. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme, de novo, determinou o seu coração. Não com pesar ou por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. Aquele que semeia pouco, vai fazer o quê? Vai colher pouco. Mas aquele que semeia com fartura, com abundância, ele vai colher na mesma proporção. Porque seu Deus é assim. O seu Deus é um Deus que segue leis. O seu Deus é um Deus que segue regras. O seu Deus é um Deus que segue direcionamentos. Então não tem como você fugir disso. Não adianta você contribuir pouco e querer colher muito. Olha o que a palavra de Deus diz. Ser fiel no quê? No pouco. Porque sobre o muito, quem vai te colocar? É Ele. Então Deus diz assim, você é fiel no pouco? Eu sou, Senhor. Nesse pouco, Senhor, é aquilo que eu estou plantando. Então se você está plantando aquilo que você tem, é tudo que você tem. Então se é tudo que você tem, eu, Deus, vou te dar tudo aquilo que eu tenho. E Deus é ilimitado. Está conseguindo entender? Terminamos. 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Preste atenção aqui. Aquele que dá a semente, é por isso que eu falo, meu irmão, trabalho é meu, o dinheiro é meu. É nada, bobo. É nada. Ora, aquele que dá a semente, quem é que dá a semente? É Deus. Então, a semente que Ele dá para o seu coração, pode ser a semente chamada fôlego da vida. Porque Deus apenas com pensamento pode tirar isso, meu e seu. Então, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. Escuta uma coisa, isso aqui também é profético para a sua vida. Não tenha medo de semear quando Deus mandar você semear, porque não vai faltar o pão sobre a sua mesa. Porque Deus te dá a condição de semear. Então você pode semear, porque não vai faltar o pão sobre a sua mesa. Porque aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dá pão para comer. E agora é o mais lindo desse versículo para a gente fechar. E multiplique a vossa sementeira. Sabe o que Deus está dizendo aqui para mim e para você? Quando eu semeio aqui, Deus multiplica outros espaços para eu poder semear. Então, quanto mais eu semeio, mais eu vou colher. Deus não quer que eu e você venhamos viver uma vida limitada. Deus te dá condição de prosperar aqui, como Deus também te dá condição de prosperar aqui, como te dá condição de prosperar aqui, como te dá condição de prosperar aqui. Em cada lugar que você pisar os seus pés, Deus te dá condição para prosperar. É por isso que nesse ano de 2019, se prepara, porque Deus vai abrir portas de emprego em outros lugares. Deus vai te dar condição de abrir seu próprio negócio. Deus vai te dar condição de você colocar a mão nas coisas que você tem que trabalhar, e isso vai trazer uma prosperidade infinita e abençoadora para a sua vida. Meu irmão, nós começamos nessa igreja com 3 pessoas, 3 malucos, eu, a pastora e a Lindalva. E quinta-feira nós estávamos lá no Conexão. Não tinha lugar para sentar as pessoas, olha que faltou muita gente. E aí quando nós estávamos lá no momento de louvor, Deus falou assim, abre os olhos e vê. E eu comecei a olhar um por um. Sabe o que eu semeei no começo dessa igreja? Eu, pastor Sandro. Eu amo pescar, irmão.
Amo pescar. Quando eu consigo a carta de alforria, então, aí que eu vou à forra. Porque ultimamente eu estou meio proibido. Mas eu tinha quase 5 mil reais de equipamento de pesca que eu ganhei. Eu não comprei não, eu ganhei. Na outra igreja que eu era, um irmão chegou lá e falou assim: pastor, um rapaz do apartamento lá deixou um monte de coisa de pesca. Eu vou vender, você não quer lá ver o preço? Eu falei, eu vou. Cheguei lá, uma bolsa gigante, cheio de equipamento de pesca. E ele falou, quanto que você acha que vale isso aí? Eu falei, cara, uns 3, 4, 5 mil, no mínimo. Tudo coisa importada. Tudo coisa japonesa, importado. Aí ele falou, uns 5 mil? Eu falei, no mínimo. Ele falou, então fecha a bolsa, pega, porque é seu. Eu falei, não brinca com essas coisas. Ele falou, não pastor, estou te abençoando, pode levar, é seu. Eu peguei aquela bolsa gigante, saí que nem uma criança, assim, quando ganha o melhor doce. Eu cheguei na igreja sorrindo, o culto maravilhoso que eu tive aquela noite. Porque eu falava assim, não vejo a hora de chegar o próximo final de semana para usar isso. Então eu tinha uma paixão por aquilo. Cuidava com o maior carinho. Aí teve um dia que Deus falou assim para mim, eu quero começar a igreja. Eu falei, amém, Senhor. E Deus perguntou para mim, qual é a oferta que você vai dar? Eu falei, não, eu já dou minha oferta. Eu já dou meu dízimo. Aí Deus falou assim, eu quero suas coisas de pesca. Eu falei, aí não. Não vou dar não. Aí Deus falou, eu quero suas coisas de pesca. Eu falei, é sério isso, Deus? Ele é, eu quero suas coisas de pesca. E aí eu fui orar, que eu falei assim, deve ser um inimigo falando no meu ouvido. E eu cheguei para a pastora e falei assim, Deus me pediu as coisas de pesca. Ela falou, é sério? Eu falei, é sério. Ela falou, então dá. Eu coloquei tudo para vender. E cada coisa que eu vendia, irmão, uma lágrima escorria pelo olho. Eu falei, Deus, não brinca comigo. Vendi tudo. E o dinheiro que eu peguei foi convertido para essas cadeiras que você está sentado aí. Eu ofertei nessa casa e continuo ofertando. Porque eu sei a terra que eu estou plantando. Pastor, você passa por necessidade? Passo. Tem hora que falta. Mas eu nunca cheguei na sua porta batendo, pedindo ajuda. E não é por arrogância. É porque antes de eu pedir alguma coisa para você, tem alguém lá de cima que se levanta e cumpre com a sua palavra, porque Ele é fiel. Eu te desafio essa noite a sair daqui cumprindo o que a palavra diz. Eu quero fazer um desafio para você que não é dizimista ainda. Eu quero fazer um desafio para você que não é dizimista ainda dessa casa. Eu desafio a você, a partir de hoje, pegar seu envelope de dízimo que nós temos na igreja e ser fiel a Deus todos os meses. Pastor, e se faltar? Não vai faltar. Eu libero essa palavra debaixo da presença de Deus para a sua vida. Não vai faltar. Pastor, mas eu já tentei e não consegui. Tenta de novo. Porque o Deus que dá a semente é o mesmo que vai prover pão para você, para não deixar faltar na sua vida. Você que não é ofertante, que nunca ofertou, eu te desafio a partir de hoje a se organizar e em todos os cultos você pegar e ofertar na casa do Senhor. E eu vou te falar algo. Aqui eu não olho, nós não olhamos, irmão, eu nem sei quanto que entra de dízimo nem de oferta nessa igreja. Eu não me preocupo com isso, porque eu tenho pessoas capacitadas para cuidar disso. Eu já deixei de me preocupar faz muito tempo. Porque Deus falou para mim, abra a igreja porque eu vou prover. E então está na mão dele, ele tem provido todos os dias. Então eu desafio você, que não é dizimista dessa casa ainda. Eu desafio você, que não é ofertante dessa casa ainda, a abrir mão dos desejos da sua carne e começar a alimentar o seu espírito, porque é isso que vai fazer você próspero. É quando você alimenta o seu espírito, não quando você alimenta a sua carne. Eu queria que você se colocasse de pé.